Dizem que há livros que o homem não deveria ler. Mas e se um deles tivesse sido escrito por alguém que andou com Deus? Muito antes do dilúvio, quando a humanidade ainda caminhava entre o sagrado e o profano, existiu um homem chamado Enoque, o único que, segundo as Escrituras, não conheceu a morte. Seu nome foi apagado, seu livro escondido, e suas palavras temidas. O chamado Livro de Enoque fala de anjos caídos, de segredos celestiais e do julgamento que viria sobre o mundo. Mas por que ele foi banido? O que continha de tão perigoso que as autoridades religiosas decidiram enterrá-lo no esquecimento? Hoje, vamos redescobrir o que talvez seja a mensagem mais misteriosa e atual de toda a Bíblia, uma revelação que pode mudar a maneira como você vê o bem, o mal e o propósito da sua fé. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique até o final, porque teremos uma oração poderosa, baseada no legado de Enoque. Em um tempo remoto, quando a terra ainda era jovem e os céus pareciam mais próximos do homem, vivia Enoque, descendente de Sete, tataraneto de Adão. A humanidade crescia em número, mas também em corrupção. Homens poderosos dominavam com arrogância, e os corações estavam distantes de Deus. Foi nesse mundo, dividido entre luz e trevas, que Enoque se destacou. Um homem justo, íntegro e temente ao Senhor. Alguém que buscava a presença divina em um tempo em que quase ninguém mais o fazia. As Escrituras dizem: Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Mas o que significava andar com Deus? Em meio a uma geração corrompida, enquanto muitos se rendiam à violência e à idolatria, Enoque registrava visões celestiais. Ele via o trono de Deus, os anjos em guerra e os segredos da criação. Cada revelação era uma mensagem de alerta à humanidade, um chamado ao arrependimento e à pureza espiritual. Seu nome ecoava como uma voz solitária no deserto da antiga terra, e sua missão estava apenas começando. As visões de Enoque se tornaram cada vez mais profundas e assustadoras. Ele via anjos descendo à terra, corrompendo-se com paixões humanas e ensinando segredos que o homem não estava preparado para conhecer. Esses anjos, chamados de vigilantes, trouxeram ao mundo o ferro e as armas, as pinturas de guerra, as feitiçarias e os desejos ocultos. Enoque, tomado pelo Espírito de Deus, escreveu tudo o que viu, advertindo que essa mistura entre o celestial e o terreno traria um julgamento sem precedentes. Seus escritos falavam de códigos celestiais, livros de destino e do Filho do Homem, que viria em glória para julgar vivos e mortos. Homens o chamavam de louco, os poderosos o temiam, e até os anjos caídos o odiavam. A cada revelação, o mundo espiritual se agitava. O livro de Enoque tornava-se mais do que uma profecia. Era uma ameaça à estrutura do poder humano e demoníaco. Enquanto isso, Deus o chamava cada vez mais para si. O silêncio do Eterno se transformava em voz, e a voz em comando. Enoque não apenas ouvia, ele registrava o inefável. Então, chegou o dia em que Enoque foi tomado por uma visão tão intensa que separou o tempo da eternidade. Ele foi arrebatado aos céus e viu o que nenhum homem havia contemplado: o trono do Altíssimo, cercado de fogo vivo, miríades de anjos em adoração, e o livro da vida, onde estavam escritos os destinos da humanidade. Ali, o próprio Deus lhe revelou o que viria: o dilúvio, o juízo e a vinda futura do Messias. Mas Enoque também viu algo mais: o choro dos anjos caídos, suplicando por perdão. Eles pediram que ele intercedesse diante do Senhor.
Enoque tentou, mas Deus respondeu. Esses anjos conheceram a luz e a desprezaram. Seu destino está selado. Essa mensagem, registrada no livro de Enoque, selou o destino do manuscrito. As autoridades religiosas temeram seu conteúdo. Era revelação demais, poder demais, verdade demais. E o livro foi retirado, silenciado, esquecido. Mas a voz de Enoque jamais se apagou, porque ele não conheceu a morte. Deus o levou para si, como testemunho de que a comunhão verdadeira ainda é possível entre o homem e o Criador. Com o passar dos séculos, o nome de Enoque se tornou lenda. Seu livro foi ocultado, censurado, e durante milênios, apenas fragmentos sobreviveram, guardados por monges, escondidos em cavernas, esquecidos nos desertos da Etiópia. Mas o mistério permaneceu. Por que Deus o levou sem deixar rastros? Hoje, estudiosos e fiéis redescobrem o livro de Enoque como uma mensagem de advertência e esperança. Ele fala de pureza em meio à corrupção, de fé em tempos de decadência, e da certeza de que o Criador nunca abandona os que o buscam de verdade. Sua história não é sobre poder proibido, mas sobre a intimidade com Deus, que transforma a alma humana. Enoque nos ensina que não é preciso morrer para ser levado por Deus. Basta andar com Ele, mesmo quando o mundo inteiro caminha na direção contrária. E talvez o verdadeiro legado do livro proibido seja esse: lembrar que a comunhão com o Eterno continua sendo-te maior dos segredos revelados. O legado de Enoque atravessa os séculos como um eco divino que ainda chama o homem à comunhão, num mundo em que tantos buscam respostas nas sombras. Ele nos lembra que a verdadeira revelação vem da luz. Seu livro pode ter sido proibido, esquecido e temido, mas a mensagem permanece viva. Deus se revela aos que andam com ele. Enoque não foi escolhido por poder, fama ou posição. Foi escolhido por fé, e a mesma fé que o levou aos céus é a que hoje pode levantar você, mesmo das ruínas espirituais mais profundas. Não permita que a correria da vida te afaste da presença divina. Busque o Senhor com sinceridade, e Ele te mostrará mistérios que o mundo jamais entenderá. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva, ative o sininho e fique até o final, porque agora vem uma oração poderosa para fortalecer a sua fé. Senhor meu Deus, assim como Enoque andou contigo em um tempo de trevas, eu também quero andar ao teu lado todos os dias da minha vida. Em meio a um mundo corrompido, cheio de vozes que tentam me afastar da tua presença, ensina-me a ouvir apenas a tua voz, a voz que guia, transforma e liberta. Dá-me a fé que Enoque teve, a coragem de permanecer fiel quando todos se desviam, e o desejo de buscar tua face acima de tudo. Que o meu coração arda em comunhão contigo, Senhor, e que nada neste mundo seja mais importante do que a tua presença. Apaga de mim o medo, a dúvida e a incredulidade. Renova o meu espírito e fortalece a minha alma, para que eu possa caminhar em santidade e intimidade contigo, dia após dia. Assim como Enoque foi levado sem conhecer a morte, leva-me também, não fisicamente, mas espiritualmente, para viver na tua presença, onde há paz, propósito e vida eterna. Em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, eu oro. Amém.